Bom dia, Shirley. Bom dia, Domingos, Ana Cristina, Débora, Jasmine, Jéssica, Alice, Patrícia. Eu tô falando os nomes que estão aparecendo aqui pra mim na minha tela. Gente, amizade é tudo, né? Minha prima, minha amiga, Alice, Que já estão aqui acordados 7 horas da manhã para me assistir. Que legal. Isso é muito bom, para prestigiar, tem que aparecer mesmo. E vou falar com vocês, ó, nós estamos aqui ó, com 53, às 7, 8 da manhã, 54, o negócio tá animado, hein? Bom dia, Rosemary. Com certeza, Shirley, vai valer a pena, sim. Isso aqui é uma continuidade do nosso encontro de terça-feira. Essas meninas bonitas, olha. A Luísa, a Isabela, a Gabriela, olha. Ajuda também. Gente, a gente arruma. Destacar que a Gabriela e a Isabela, elas formaram semestre passado, então são nossas alunas que já concluíram o curso e estão, né, dando continuidade aos nossos estudos, do nosso grupo. É uma honra, né, também. Assim como a professora Mirelle, né, que também estuda na Faculdade Química. Então, é muito gratificante tê-las conosco. Agora nós somos colegas de trabalho, né? Colegas de profissão. A honra é nossa por poder participar desse grupo de pesquisa que tanto enriquece a gente. Verdade. Eu nem posso falar muito, senão eu vou chorar e eu vou Bom dia, Nésio. Ficar centrado. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Vitória. Vou ter que abrir aqui para eu ver quem está aqui participando. Deixa eu ver se meus alunos do 8º período estão aqui. Vai ter chamada, Mirelle? Já estou fazendo. Bom dia, Ué. É bom que eu estou vendo se os meus alunos do 3º período estão aqui. Bom dia, Williams. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Davidson, Evandro. Bom dia, João. Bom dia, Gina. Bom dia, Gil. Bom dia, Iago, Jasmine, Kathleen, Natália, Nayara, Rafaela. O professor João Salvador está aqui conosco. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Samuel. Temos presenças honradas aqui, honráveis, professora Bárbara e professor João. Exatamente. O nível do debate vai só aumentar. Bom dia, Wendel. Bom dia, Nayara. Manda mensagem para os alunos do 8º período aqui. Que bom, Wellington. O Wellington está desejando um ótimo evento. Participar de todos, que bom. Ficamos super felizes. Bom dia, Túlio, Vitor, Tainá, Thaís, Thelma, Simara. Bom dia, Jacinta. Bruno. Bom dia, Adriana, Alexandre. Tô vendo essas meninas aí com os cabelinhos lisos. Gente, tem 4 meses que eu não faço nada no meu cabelo. A gente fez só pra live mesmo.
Ai, gente, o cabelo tá ó, daquele jeito, anelado. Qual que é o preconceito com o cabelo anelado, professora Mirelle? Nenhum, mas é porque o meu não fica muito bom, não. Eu acho até mais bonito, mas o meu não fica muito bom, não. Ah, não, já tem uns bons anos que eu não mexo com isso mais. Agora é selvagem mesmo. O meu Ó, gente, eu tive que me manifestar o aqui, meu eu não é nasci assim. selvagem, não. O meu tá Né, piaçado. professora? A professora Bárbara aí, ó. Isso mesmo, né? Vamos aí dar valor aos nossos cachos e ondas de cabelo. Abaixo o secador e a chapinha. Mas o meu não tem nem onda e nem cacho. O meu é piaçado. Mas o meu também, Gente. quando ele tem vida própria, gente, é assim que funciona. Tem dia que a gente tá doido, tem dia que tá assim, achando que eu sou diva, e por aí vai. Não, eu acho bom quando a mulher diz falando, para qual lado o seu cabelo costuma ficar? Eu falei, nenhum. É a boa vontade. Talvez hoje a gente para o lado. Depende do humor do cabelo. Ué, e vamos ser felizes. Né? Fico pensando nos alunos que estão entrando na live nesse exato momento, pensando, eu acho que eu entrei Eu na acho live que entrei errada. na live errada. Ainda não começamos, da tá? live. Entendo. Né? Acho que agora a gente pode começar. Tem uma pessoa, né? Para 7h15 da manhã, né? Muito bom. Acho que podemos começar, né, professora Raquel? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Tá todo mundo ouvindo direitinho, né? Eu gostaria de iniciar dando um grande bom dia para todos aí nessa sexta-feira fria, pelo menos por aqui tá bastante frio, mas com tanta gente envolvida nesse projeto aí que está, na verdade, aquecendo nossa manhã. Eu acho que até o final aqui vai estar todo mundo muito bem aquecido, se sentindo muito bem amparado. Agradeço a presença dos nossos ilustres professores. Bom dia, Andréia. Estou vendo aqui a professora Bárbara, o professor João está aqui ainda, acredito que esteja, os demais que vão comparecer. Agradecer muito a presença dos nossos alunos, queridos alunos. Muitos de vocês estiveram na nossa apresentação da terça-feira, então, isso aqui é uma continuidade do nosso bate-papo. E aqueles que estão entrando aqui a primeira vez, sejam mais do que bem-vindos. Provavelmente vieram com curiosidade para saber a respeito do que nós vamos tratar, né, o que seria essa constelação familiar, que será muito bem explicada após a minha fala, pelas queridas professoras Mirelle, professora Raquel, e também pelos nossos pesquisadores, que serão os palestrantes, né, nossas queridas Isabela Ribeiro, Gabriela Fortunato e a Luísa Laranelli, não errei, dentre as quais aí, as queridas Gabriela e Isabela são nossas ex-alunas, academicamente falando, mas ainda nossas integrantes aí do projeto de extensão da Kennedy, junto com as professoras, então, na verdade, se tornaram colegas, né, de trabalho. Falar um pouquinho do nosso projeto de extensão, gente, é um projeto que acabou de virar um projeto de extensão, começou como um projeto de estudo, já temos mais de um ano de leituras, pesquisas, encontros, somos 3 professoras, 6 pesquisadores do total, então, para aqueles que acompanharam terça-feira, puderam ver a ilustre e, na verdade, uma sensacional apresentação dos nossos queridos alunos, né, a Sheila Caldeira, o Ariel Marques, né, isso, acho que o Ariel está aí, e o nosso querido Romário, coincidentemente são alunos do 7º período da noite, 7º período B, e puderam dar um show na terça-feira, né, demonstrando aí o nível de comprometimento nesse projeto, para esse projeto de pesquisa, projeto de extensão. Pessoal, o nosso projeto de extensão, ele é realmente fruto de muito esforço, estudo e dedicação, e nós tratamos, principalmente, né, dentro do direito sistêmico, nós tratamos principalmente da constelação familiar, nosso tema de hoje, baseado numa obra de um
de um grande autor do tema, o Bert Hellinger, né, a primeira obra que nós fizemos leitura e estudo, e eu não vou ficar falando a respeito do que eu vou deixar um pouco aí o mistério para as outras professoras e demais pesquisadores explicarem. Isso que nós estamos fazendo aqui, essa reunião, explicação, palestra, é o que a gente pretende fazer de agora em diante com mais frequência, para trazer esclarecimento sobre o tema, aplicação sobre o tema, não só no ambiente acadêmico, mas também para toda a comunidade, principalmente ali do entorno, né? Expandir esse conhecimento para que as pessoas possam ter uma compreensão geral, perceber a aplicabilidade da constelação familiar no âmbito do direito, né? Principalmente para ou evitar os conflitos judiciais, ou para solucionar de modo pacífico, tá? Então é isso, minha fala termina por aqui. Agradeço novamente a todos os que entraram depois que eu comecei a explanar. Passo a minha palavra para a professora Mirelle. Gente, tem uma ótima palestra. Bom dia a todos, uma honra para mim e para todas nós estarmos aqui com mais de 70 alunos participando aí desse grande encontro de energias e de positividade. Bem, as nossas queridas pesquisadoras estão aí, como a professora Raquel disse, né, há um tempinho já estudando o assunto, estamos trabalhando aí a obra de Bert Hellinger, e a cada dia, e a cada encontro, e a cada estudo, nós ficamos maravilhadas com a constelação familiar e com o poder de transformação que ela nos permite, sobretudo do ponto de vista dos emaranhados decorrentes dessas relações familiares. E permitir que as nossas próprias pesquisadoras, alunas e ex-alunas, sejam as protagonistas nesse debate que vai ser travado hoje, mostra o quanto é importante a participação ativa de vocês, de todos os discentes, nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, gente, para introduzir o tema, e abordar aí, já que as nossas pesquisadoras vão tratar o que causa as doenças e o que as cura, é importante esclarecer brevemente o que seria aí a constelação familiar e o direito sistêmico. Então, a primeira coisa é pensar que a constelação familiar, ela é uma ciência, contudo, ela não está pautada numa ciência cartesiana, tá? Ela não está pautada nesse modelo dual de que é certo, do que é errado, de uma ciência linear. Ela não admite, numa ciência linear, que não se admite exceções, intercorrência, de que tudo é lógico. Pelo contrário, as constelações familiares, elas partem aí do princípio da complexidade, da intersubjetividade do indivíduo, do contraditório, da desordem, porque nós somos seres complexos, porque nós somos seres em desordem. Porque certo e errado, gente, vai depender do olhar do observador. Logo, é necessário, inclusive, a inclusão do pesquisador e, sobretudo, do olhar do pesquisador na ciência, já que neutralidade, segundo o pensamento complexo, ele não existe. Isso tudo pautado no pensamento e no entendimento de Maturana e de Edgar Morin, tá? Então, já que a constelação familiar é uma ciência e pautada no princípio da complexidade e da teoria do sistema de Luhmann, a constelação familiar, gente, ela é uma terapia, tá? Uma técnica terapêutica desenvolvida por Bert Hellinger. Ele nasceu em 1925, ele foi seminarista, católico, ele estudou filosofia, teologia, pedagogia, estudou outras técnicas terapêuticas, dentre elas a PNL. Mas o Bert Hellinger, ele teve uma grande influência da tribo africana Zulu, dos Zulus, onde ele foi missionário durante 16 anos. E o termo constelação familiar, o Bert Hellinger é alemão, e esse termo, ele significa, né, na língua alemã, colocar a família na posição. Quer dizer que a família está em desordem e é necessário colocar ali os entes familiares na posição para que esses emaranhados acabem. Encontre ali a verdadeira causa desses emaranhados.
Mas, gente, o que seria então essa terapia sistêmica? O que seria então essa constelação familiar, já que ela é uma terapia? Bem, a constelação familiar, ela é uma terapia rápida, pontual e imagética, ou seja, por imagens. Então, o constelador, ele posiciona as pessoas através de bonecos ou de esculturas e através da utilização de pensamentos e de leis sistêmicas, ele consegue ali encontrar, formando ali o campo morfogenético, encontrar ali os possíveis emaranhados decorrentes de problemas que aquela pessoa, que aquela família possa estar passando. E o Bert Hellinger, através das suas observações e através dos seus estudos, ele pôde perceber e constatar que boa parte das doenças que seus pacientes estavam relatando estavam ligados a problemas familiares antigos, de repetições de histórias vivenciadas aí pelos seus antepassados, e que causavam ali desequilíbrios de toda a ordem. Então, a terapia sistêmica, né, a constelação familiar, ela é breve, ela é pontual, tá? Ela está amparada pela ciência, então não é religião, tá? Nós não estamos falando aqui de religião. E nós temos um outro tema, que é o direito sistêmico, né? O direito sistêmico, gente, ele foi cunhado e desenvolvido por um brasileiro, o Sam Stork. O Sam Stork é um juiz em que ele passou a aplicar a técnica da terapia sistêmica, ou seja, da constelação familiar, em sua vara lá na Bahia, tá? E quais seriam, então, essas leis sistêmicas em que o Sam Stork passou a utilizar, já que ele utiliza da constelação familiar na resolução de casos, sobretudo familiares? Bem, ele passou a utilizar ali as leis sistêmicas pautadas no pertencimento, na hierarquia e no equilíbrio. Eu não vou adentrar nessas três ordens, nessas três leis, vou deixar isso para o momento posterior, ok? E agora, gente, eu vou passar um videozinho só para explanar, porque eu sei que muitos que estão aqui neste momento não estavam no encontro anterior, e só para poder compreender, porque às vezes a gente fala e fica tão no campo da imaginação que as pessoas não conseguem, às vezes, compreender de fato o que foi dito. Então, deixa eu passar um videozinho aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. Meninas, eu só vou pedir a Isabela e a Gabi para cortar o áudio, senão o vídeo não dá interferência na hora da apresentação. Deixa eu... De terapias alternativas para facilitar a mediação de conflitos, principalmente na vara de família, em questões como pensão e guarda de filhos. A ideia é humanizar a justiça. Você vai ver agora o que é e como funciona a chamada constelação. Eu lhe agradeço imensamente pelos filhos que tivemos. Eu quero ficar do lado da minha mãe, sem o meu pai. Eu e sua mãe cuidaremos de você. Esse é o salão do júri do Fórum de Itaúna. Mas o que vai acontecer aqui não tem nenhuma relação com qualquer tipo de julgamento. Na plateia, a gente vê homens e mulheres que enfrentam as dificuldades de uma separação, mas que estão dispostos a olhar para estes conflitos de um jeito completamente inesperado. Qual que é a sensação quando o filho fica do lado do pai? Alívio. Isso aqui é muito pesado para uma criança. Até parece um teatro, mas quem dirige a cena é um juiz. De uma forma consensual. O que acontece aqui é uma espécie de sessão de terapia. Funciona assim, o juiz escolhe uma entre tantas histórias parecidas. São casos de guarda, pensão de filhos, partilha de bens. Qualquer voluntário pode fazer o papel dos envolvidos no conflito. É uma separação, o casal teve algum tempo de convivência, tem um filho. Isso é tudo que o juiz conta ao público. Agora é com os voluntários. Eu preciso de alguém que não conheça nenhum dos dois, do casal, e que possa representar o homem.
Este homem vai representar Francisco, que enfrenta uma separação complicada. Francisco fica assistindo. A ex-mulher dele, Larissa, também está na plateia. Ela entrou na justiça para discutir a guarda e decidir a pensão do filho de 1 ano e meio. Uma voluntária representa a ex-mulher de Francisco. Notamos que ela olha para o chão, ele olha para ela. Um dia antes dessa sessão no tribunal, ele contou pra gente como o casamento acabou. Ela se sentiu ficou muito magoada com o erro que eu cometi. O erro que você cometeu? Traição. Eu queria que ele sumisse na minha vida. Eu lamento ter um filho dele. Ele está aqui olhando para ela. Nessas sessões, que acontecem em muitos tribunais do Brasil, as cenas nunca têm roteiro. Podem durar poucos minutos ou algumas horas. O juiz faz perguntas aos representantes de Francisco e da ex-mulher. O que acontece aqui? Eu me senti muito rejeitado agora. Ela estava procurando essas pessoas. São pessoas que, de alguma forma, fazem falta para ela. A certa altura, a representante de Larissa se emociona muito. Ela ainda não consegue olhar para ele. O homem que representa Francisco também. Agora eu olho a pessoa toda. Tica, eu sinto muito. Eu sinto muito. O que acontece quando ele fala isso? Dói. Dói, mas é bom de ouvir. Me sinto vista. Quando acaba, Francisco diz que reconheceu algumas situações da própria vida no palco improvisado. Ver minha vida retratada, sendo ensinada por outras pessoas, acabou me fez olhar para outros lados da minha vida que eu não tinha percebido antes. Como isso é possível? O juiz usa uma técnica terapêutica chamada constelação familiar. Ele diz que os representantes seguem impulsos inconscientes que surgem durante a sessão. Não é um teatro. As pessoas não foram ensaiadas para fazer isso. Elas sentem e fazem. Então, esses sentimentos são genuínos, são verdadeiros. E você sentiu o quê? Eu senti vontade de me distanciar daquele conflito, de ficar mais próximo ao pai. A gente não trabalha com fatos racionais. Isso é importante que seja compreendido. É consentimento. Stanistorch é juiz na Vara da Família e pioneiro no uso das constelações no judiciário brasileiro. Foi um jeito de combater uma frustração antiga. Para ele, uma sentença nem sempre encerra um caso. Tinha a sensação de estar enxugando gelo. As pessoas não ficavam satisfeitas com a solução da justiça. O conflito entre elas continuava. E era uma questão de tempo para ter um novo processo para rediscutir a questão. Esse desembargador diz que a constelação é um avanço para a justiça. O juiz aprendeu na faculdade o que é a briga, o conflito, o confronto. Ele conhece o processo. Ele não foi treinado para conciliar, para mediar, para restabelecer o diálogo, para entender o que as pessoas sentem, para permitir que as pessoas se manifestem emoções, sentimentos, angústias. Aos poucos, a justiça brasileira está buscando novos caminhos que facilitem a solução de conflitos. O novo Código de Processo Civil, por exemplo, que entrou em vigor em 2016, transforma as audiências de mediação numa fase obrigatória do processo e estimula o uso de novas técnicas para facilitar o fechamento de acordos. O juiz conheceu as constelações quando procurava respostas para um problema pessoal. Ele fez cursos de formação no Brasil e no exterior. Em 2012, começou a aplicar a técnica no interior da Bahia. Não se trata de uma crença religiosa ou mística. Isso é observável. Nós observamos e constatamos como acontece. A constelação foi criada nos anos 80 na Europa pelo alemão Bert Hellinger. Ele é psicoterapeuta, formado em teologia e filosofia. Para criar a constelação, Bert combinou muitas técnicas, inclusive da psicologia. Incorporou até elementos da cultura do povo Zulu. Bert trabalhou muito tempo na África do Sul como missionário católico. Dessa experiência, ele trouxe a ideia de que os antepassados podem influenciar a nossa vida, principalmente quando não aceitamos ou quando negamos parte da nossa própria história. Veja o caso do Francisco.
e acabou repetindo um comportamento do pai que traiu a mãe. Não dá nem para acreditar que na adolescência eu falar, não, o modelo que eu não quero seguir é o do meu pai. Hoje Beth tem 92 anos e já não dá mais entrevistas. A mulher dele, Sophie, criou a escola de formação de consteladores. Nós colocamos a questão numa constelação e a própria pessoa vê o que está por trás do problema. E a pessoa tem a chance, tem a possibilidade de agir. Esse psicólogo de São Paulo, que usa a técnica, diz que ela não substitui, mas complementa a psicoterapia. O cliente vai, participa de uma constelação e quando ele volta para a terapia, ele volta muito mais consciente de processos que estavam antes escondidos. E aí a terapia tem um fluxo mais rápido, digamos assim. A constelação chegou ao Brasil na década de 90. Ela é usada em clínicas, ambientes terapêuticos, hospitais, presídios e até empresas há muitos anos pelo mundo afora. E agora está ganhando espaço no judiciário brasileiro. Já é aplicada em 3 estados, mais o Distrito Federal. O Conselho Nacional de Justiça já premiou 2 tribunais que conseguiram ampliar o número de acordos usando a técnica da constelação. Em São Paulo já tem curso para juízes, advogados e promotores de justiça. Advogados também já estão usando a técnica para evitar que os conflitos familiares cheguem à justiça. Quando envolve emoção, as pessoas ficam normalmente muito desestruturadas, elas ficam bélicas porque elas querem achar um responsável, elas esquecem muitas vezes que tem uma criança envolvida ali, porque é muito fácil acusar o outro. 2 vezes por mês, este escritório de advocacia se transforma em sala de constelação e uma psicóloga comanda as sessões. Não é nada mágico, é só uma questão de postura. A gente percebe na nossa vida, quando a gente muda a postura em relação a algo, nós temos resultados diferentes. Aqui no Rio de Janeiro, no Fórum de Leopoldina, a Justiça promoveu a constelação de 300 processos só no ano passado. A maioria pedidos de pensão alimentícia e guarda dos filhos. Fato é que o número de acordos subiu de 55% para 86% depois que os casais passaram pela constelação. Cristiane e Antônio já brigam há 5 anos. É um caso de partilha de bens. Ele não cede nada. Tem que ser tudo como ele quer, da forma que ele quer. Não concordei porque ela queria ficar com uma casa de um valor bem superior. Aqui não é um juiz, e sim uma especialista em constelação quem conduz o trabalho. Ela escolhe as pessoas que vão representar o casal. Tiago, o filho de Cristiane e Antônio, veio só assistir. Mas a consteladora achou que ele deveria entrar em cena. Isso acontece com frequência na constelação. Os envolvidos no conflito podem participar. A mulher que representa a Cristiane fica incomodada. Sente como se Tiago estivesse condenando o seu comportamento. Uma sensação como se esse olhar me... Te julgasse. Depois de algum tempo, a consteladora acha que chegou a hora de Cristiane entrar em cena. E a representante sai. A constelação segue por cerca de meia hora. E aos poucos, Cristiane percebe que o olhar do filho muda. O que você sabe? É maravilhoso. Aí, ex-marido e ex-mulher também se olham de outro jeito. Sinto muito, mas agradeço pelos filhos que tivemos. Eu lhe agradeço imensamente pelos filhos que tivemos. Foi a melhor coisa que você poderia me dar. Tiago achava que a mãe estava explorando o pai no processo de partilha. Mas depois da sessão... que ela tem um sentimento que eu consegui ver hoje. Eu não tenho um coração de pedra como eu pensei que ela tinha. Passado um mês, voltamos para acompanhar a audiência de mediação de Antônio e Cristiane. Qual é o teu sentimento agora em relação a ele? Eu tenho que agradecer, Thea. Obrigada por você ter reconhecido que realmente eu precisava. É bonito ver isso, viu? Realmente é muito bonito ver, porque a última vez que eu encontrei os dois, eles não ficavam juntos no mesmo ambiente. Eles não trocavam uma palavra sequer. E ver agora, ela agradecendo, qual é o teu sentimento? Alguém tinha que ceder, né? Eu preferi ceder e fechar um acordo.
Eu penso muito nos meus filhos, sabe? Aí, quando você bota filho no meio... Depois de um ano testando o uso das constelações neste fórum, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu estender o serviço a todas as varas de família do Estado. Os processos mais indicados são os processos mais complexos, onde o conflito é mais resistente, digamos assim. A experiência mostrou que os casais que passam pela constelação não voltam a brigar na justiça. O fato é que a gente consegue restabelecer o diálogo entre as partes que estão em conflito e saem apaziguadas, e a gente consegue, de fato, resolver o conflito. Não há mais processo depois disso. Na Bahia, 90% dos casais que participaram da sessão acompanhada pelo Fantástico também conseguiram encerrar os processos que estavam em discussão na justiça. E você lembra do Francisco? Um mês depois, voltamos para ver o fim dessa história. O casal fechou um acordo e mais que isso. O que mudou? A disposição para a harmonia. De um lado e de outro. Ainda existe um pouco de mágoa, mas a vontade de querer prosseguir é bem maior. Pessoal, então, pelo que a gente viu, né, é um tema extremamente interessante e um tema extremamente relevante, né? A constelação familiar, como bem explanou a professora Mirelle, é essa técnica terapêutica que está sendo utilizada como uma forma, né, de expandir o conhecimento sobre a questão da dinâmica familiar. E aí a gente tem também o direito sistêmico, né, que apareceu até o juiz, o Sam Stock, que ele está utilizando das leis sistêmicas, né, para a solução dos processos, né. Então, é muito interessante e é maravilhoso ver quantos resultados positivos a gente consegue ter através da constelação familiar, dessa expansão do conhecimento. É muito bacana. Eu só queria destacar, pessoal, que o Bert Helling, ele faleceu, ele nos deixou em setembro do ano passado, né? Porque na reportagem, um pouquinho antes, ele ainda estava vivo, mas hoje ele já nos deixou em setembro do ano passado. Isso, e só para pontuar que a técnica terapêutica sendo usada pelo judiciário, ela está em respaldo, inclusive, com a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que proporciona e estimula novas formas aí de resolução de conflito, tá? Então, a utilização da técnica terapêutica pelo judiciário tem respaldo, ok? E na reportagem foi dito que em mais de 13 estados, agora nós já temos, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, mais de 16 estados, mais o Distrito Federal, segundo os dados de 2018, utilizando aí da constelação familiar. Exato. Então, gente, agora, claro, o protagonismo todo nesse evento não é das professoras, é das nossas superalunas. Então, o que vai acontecer? Assim como a gente fez na terça-feira, nós pegamos, né, um capítulo do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. É um livro do Bert Helling, né? Um livro do Bert Helling. Nesse livro está reunido textos de 1992 a 2002 sobre palestras, sobre vivências e sobre cursos, né, em que ele proferiu, explicando um pouco mais sobre, né, ensinando sobre a constelação familiar. E aí, neste livro, as meninas vão tratar de um tema que eu acho, assim, extremamente importante e que atormenta, às vezes, a gente, que é a questão, né, o que causa as doenças e o que as cura.
Vale destacar que o Bert Helling, o que ele reparou? Que através da constelação familiar, isso inclusive está na introdução do nosso capítulo, que fala o que causa as doenças e o que as cura, ele fala que por meio da constelação familiar, ele consegue verificar que a repetição de histórias, né, vivenciada pela família de origem, são transmitidas ao longo de geração em geração. E que isso pode ser a razão de muitas doenças, Então, e por quê? Porque às vezes ocorre algum desequilíbrio nessa família, e esse desequilíbrio, nós vamos ver, pode ser a razão de muitas doenças, né? De muitas doenças. Agora, como eu falei, o nosso protagonismo é das nossas pesquisadoras. Eu vou passar a palavra para Isabela, né, que ele disse que eu estou morrendo de saudade, foi nossa estagiária lá no Núcleo de Práticas Jurídicas, né, e ela vai falar um pouquinho do amor que faz adoecer e o amor que cura. Isabela, a palavra é toda sua, né, e, gente, em 7h43 da manhã, está aqui com 97 pessoas interessadas nesse tema, eu fico muito feliz, muito feliz. Significa que a gente está expandindo esse conhecimento que é tão importante. Isabela, a palavra toda sua. Bom dia a todos. Eu, como a professora mesmo falou, me chamo Isabela. Eu sou ex-aluna da Faculdade Kennedy. E eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês que estão aqui, 7h40 da manhã, né, 97 pessoas, nesse friozinho, né, dessa sexta-feira. E eu também gostaria de agradecer às professoras pela oportunidade da live, pela oportunidade de me deixar fazer parte desse grupo, que é muito importante para mim. E como a Mirelle mesmo falou, né, a constelação familiar foi criada por Bert Hellinger, é um método terapêutico que busca a solução dos conflitos familiares. E de acordo com Bert Hellinger, a família, né, o sistema familiar, é como se fosse uma grande alma, em que todos estão interligados. Então, às vezes hoje acontece na sua vida referente a coisas que aconteceram com seus antepassados, com seus avós, com sua mãe, com seus tataravós, bisavós e etc. E isso pode influenciar na sua vida atualmente. E de acordo com Bert Hellinger, né, para manter a família em harmonia, né, de uma forma equilibrada, é necessário respeitar 3 leis. Quais são elas? A primeira lei é a lei do pertencimento, em que nós devemos deixar fazer, né, em que na nossa família, as pessoas, independente se elas são boas ou ruins, se elas já morreram ou se elas estão vivas, elas têm que pertencer ao nosso sistema. Nós não podemos excluir nenhuma pessoa por motivo algum. A segunda lei é o equilíbrio entre o dar e o receber, em que tem que ter o quê? Reciprocidade. A gente não pode dar mais do que recebe, nem receber mais do que dá. Vou dar um exemplo. Ah, você tem uma amizade, você dá muito amor para aquela amiga ou para o seu namorado, não sei, e o seu namorado ou a sua amiga não te dá nada. Então, isso vai gerar um desequilíbrio e vai, né, gerar consequências posteriores. E a terceira lei é a lei da hierarquia, em que se deve respeitar a precedência. Por exemplo, você é o irmão mais novo, então você tem que respeitar a precedência do seu irmão mais velho. E assim por diante. E todas essas leis, quando não são cumpridas, ou se todas não são cumpridas, ocorrem consequências. Quais são elas? É o emaranhamento. O que é o emaranhamento? O emaranhamento são conflitos. Então, a partir do momento que você não respeita essas leis, vão acontecer os emaranhados, os conflitos familiares. O sistema ele vai sair da sua harmonia, né, do seu equilíbrio. E para a gente conseguir encontrar esse equilíbrio novamente, a gente precisa de fazer a constelação familiar. E até mesmo um dos casos dos emaranhados, né, das consequências, quando a gente não aceita a nossa mãe, quando a gente não aceita o nosso pai, não aceita a vida que foi nos dada, e nem aceita o contexto de vida, ou quando não, né, acontece uma inversão na hierarquia da nossa família, ou a gente tem uma tendência de seguir os avós, seguir os pais, isso pode ocasionar doenças relacionadas ao nosso sistema familiar. E para a gente, né, conseguir curar essas enfermidades, para a gente conseguir chegar no
nosso consciente, porque todas as doenças, né, a vontade de morrer, muitas das vezes, ela vem do nosso inconsciente. Eu vou até mostrar aqui para vocês uma imagem. Espera aí, só um minuto, deixa eu ver se eu consigo. Ai. Vocês estão vendo a imagem? Sim, estamos. Então tá bom. Essa imagem é o nosso consciente e o nosso inconsciente, de acordo com Freud. Essa parte que está aparecendo, né, aí do iceberg, é o nosso consciente. É a parte em que a gente controla as nossas ações. E a outra parte, né, que está debaixo d'água, é a parte em que nós não controlamos da nossa ação. Então, isso é muito importante a gente entender, que todas as causas de doenças, tudo que vai ocasionar as doenças, são coisas inconscientes, a gente não está controlando, a gente não tem essa vontade, entendeu? Então, por exemplo, você teve um trauma de infância, que muitas das vezes reflete hoje na vida, né, de vocês. E nem sequer vocês se lembravam nem sequer se lembram do que aconteceu, mas isso se reflete na vida de vocês como uma forma de um trauma. E para a gente trazer, né, o inconsciente para o consciente, a gente tirar do escuro, né, tirar do escuro e trazer à luz, a gente precisa da constelação familiar. E muitas das vezes a constelação familiar é utilizada para curar algumas doenças que têm origem, né, dos emaranhados. E eu vou ressaltar aqui uma coisa muito importante, que a constelação familiar, ela é apenas um complemento para a cura das doenças. Ela não é utilizada única e exclusivamente só ela. Ela é um complemento, né? Que até mesmo de acordo com Bert Helling, a constelação familiar ela é utilizada para a cura da alma, enquanto a medicina tradicional ela é utilizada para a cura do físico. Então, é necessário que o físico esteja harmônico com a alma, que não adianta você curar o físico e não curar a alma, ou curar a alma e não curar o físico. Então, não, eu fiz uma constelação familiar, não vou mais tomar meu remédio. Não, você vai continuar tomando seu remédio, você vai continuar indo ao seu psiquiatra, né, e seguir os seus tratamentos. E eu vou falar também para vocês que a constelação familiar, ela também ela já foi reconhecida pelo Ministério da Saúde, né, de acordo com a portaria 702 de 2018. Se vocês quiserem até dar uma lida, depois eles explicam o que é a constelação familiar, né, como ela contribui para a solução para a cura de algumas doenças, e eles ressaltam lá também, né, que é importante falar que não tem nada relacionado à religião, né, que busca apenas, né, a cura das doenças de uma forma sistemática das famílias. E eu vou falar para vocês agora as 3 dinâmicas do Bert Helling, que de acordo com ele, quando a gente faz essas dinâmicas de uma forma inconsciente, pode ocasionar doenças, suicídio, acidentes, entre outros. A primeira dinâmica é a dinâmica do eu sigo vocês. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, você perde o seu pai ou sua mãe prematuramente. E você sente uma vontade de seguir aquele pai à morte, do pai ou a mãe. Então, você vai querer morrer. E para você chegar nesse fim que é a morte, em alguns dos casos pode acontecer, né, as doenças, pode acontecer acidentes, pode acontecer suicídios. E vai lembrar que isso é uma questão de amor, uma relação de amor, em que você é tão interligado com o seu pai, com sua mãe, que você quer seguir eles até a morte. A segunda dinâmica é a dinâmica do melhor eu do que você. Vou dar um exemplo também para ficar mais claro. A pessoa, né, perde os pais. Os filhos percebem nos pais a vontade que os pais têm de seguir os avós. E os filhos tomam isso para eles e falam: mãe, é melhor eu do que você. E os filhos, eles estão, né, por amor também, eles estão ali se colocando à disposição dos pais para ir no lugar deles. E isso também pode ocasionar doenças, suicídio ou até mesmo acidentes. E a terceira e última dinâmica
é a dinâmica da culpa ou da substituição da culpa. Quando a pessoa ela faz algo e ela se sente culpada por aquilo, aí surge o quê? A expiação. A expiação ela busca a compensação. Então, se você age algo que na sua consciência é errado, você sente culpa por aquilo e você busca uma compensação quanto a isso. E vou dar um exemplo também para ficar claro, e isso também acontece muito em casos de aborto, quando você entrega o filho para adoção, você acha que aquilo é errado e sente a culpa por aquilo, quer compensar, né? E aí depois de toda essa explanação, eu quero que vocês reflitam um pouco que todos os casos que eu falei acima, né, das dinâmicas, todos os casos que causam a doença é o amor. O que causam as doenças é o amor. Um amor infantil, sim, mas o amor. E também o que é capaz de curar as doenças também é o amor. E agora eu vou passar, né, para a Luísa. A Luísa vai falar um pouco sobre, né, as ordens e as doenças, vai exemplificar um pouco sobre as doenças para vocês. Bom dia, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo bem? O áudio tá bom? Tá ótimo, Luísa. Perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer também às professoras por essa oportunidade. Eu ainda sou aluna da Kennedy, estou no 7º período, e eu conheci a constelação, o direito sistêmico já há quase 2 anos, mas só agora realmente já tive a oportunidade com esse grupo de pesquisa e extensão de poder me aprofundar melhor nesse tema e conhecer mais. E aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos, né, para vocês poderem visualizar melhor o que a Isabela falou na prática. Como é que essas doenças elas se manifestam? Através de quais atitudes inconscientes? Bom, já ficou, acho que, bem claro, né, que alguns traumas, eles podem realmente ter manifestações físicas, causarem doenças, causarem acidentes e até levarem ao suicídio. Porém, a gente tem um sério costume para olhar para a doença de uma forma ruim. Olhar como se ela fosse realmente o pior acontecimento, algo que a gente realmente não quer e quer afastar de toda forma. Porém, é até difícil dizer isso, né? Porque até a gente conseguir entender o sentido da doença aqui no olhar sistêmico, mas é o primeiro passo que a gente precisa dar para a gente poder curar essas doenças e também trazer a cura para a alma, principalmente, é olhar para as doenças de uma forma grata, sentir gratidão pela doença. Porque se a gente for parar para observar no olhar sistêmico, a doença ela quer dizer que há algo errado na nossa alma. Existe algo a ser consertado ali, a ser resolvido. Então, a doença ela vem como uma mensageira mesmo. Ela mostra que existe algo errado. Então, a gente precisa olhar para as doenças com um olhar de gratidão e poder, a partir daí, analisar cada caso para que a gente possa trazer a cura para a alma e para o físico também. É duro também a gente dizer, mas a gente pode pensar e observar que a doença, através desse olhar sistêmico, de uma certa forma, ela é uma escolha nossa. Ela é uma escolha nossa no sentido de que nós temos o poder de mudança. Porque assim como a doença, quando a gente observa a situação no lado físico, os sintomas que a doença ela nos traz, nós temos o quê? Mudar a nossa vida, a nossa alimentação, nosso sono, nosso modo de levar a nossa vida mesmo, os nossos hábitos. E da mesma forma, a doença, pelo olhar sistêmico, ela nos obriga a tomar atitudes de mudanças nas nossas atitudes inconscientes. E é bom deixar bem claro para vocês, é bom que isso esteja bem claro ao entender que essas doenças, né, eu disse aqui que ela é uma escolha nossa, mas essas doenças, elas não manifestam no nosso consciente. Não é que a gente quer estar doente.
mas ela se manifesta no nosso inconsciente justamente pelas atitudes que nós temos no nosso inconsciente. É quando ali nós temos as nossas atitudes inconscientes que acabam criando os emaranhados ali no nosso sistema. Então, tudo isso é tomado de forma inconsciente. Aqui nós estamos tratando do inconsciente. Não estou dizendo aqui que uma pessoa escolhe ou não estar doente, mas são atitudes inconscientes que trazem essas consequências. Bom, então vamos aqui aos exemplos, né, de algumas doenças e as suas compreensões, mas também gostaria de enfatizar para vocês que cada sistema ele reage de uma forma única, né? Cada sistema tem a sua forma única. E em cada constelação, nós vamos ter respostas únicas também. Então, o comportamento que eu vou descrever para vocês, ele vem de uma observação do Bert Helling e de acordo com as suas experiências, o que também não impede de que cada doença se manifeste através de um comportamento diferente. Isso que eu vou repassar aqui é uma base que nós podemos seguir para analisar cada caso. Mas, como eu falei, cada caso também pode se manifestar de uma forma diferente. Bom, uma doença que nós temos aqui, que realmente é uma doença mais complicada, mais grave, que nós podemos ressaltar, é o câncer. O câncer, ele, quando a gente fala, a gente já consegue atribuir a uma doença mortal. Ela é uma doença mortal. Ela realmente leva a pessoa para a morte. E Bert Helling, ele observou que essa doença, por ela ser mortal, ela também está atrelada diretamente a uma inclinação inconsciente para a morte. Podendo seguir duas dinâmicas, sendo a primeira dinâmica a dinâmica do eu sigo você, que a Isabela já explicou para nós. Mas, para a gente relembrar, vamos dar um exemplo de uma criança que ela tem a perda dos pais bem cedo, e ali ela passa o resto da vida dela tendo a vontade de segui-los ali naquela morte. Uma vontade inconsciente de estar com eles ali. E aquilo é como se impulsionasse ela para a morte. Como se a criança virasse para os pais dela, para o pai, para a mãe, né, seja qual deles tenha vindo a falecer, é como se aquela criança virasse para aqueles pais e dissesse: eu amo tanto vocês que eu quero me juntar a vocês. E isso, no decorrer do tempo, o próprio corpo dela ali, o próprio sistema dela, vai impulsioná-la para a morte. E o câncer é uma doença que ela é altamente, podemos dizer assim, que direciona, muitas vezes até rapidamente, para a morte. A outra dinâmica também muito comum que o câncer pode seguir é a outra dinâmica que a Isabela nos passou, que foi a do eu faço por você. Quando aquela criança ela observa que os seus pais eles já estão com uma inclinação para a morte, eles querem ir, eles estão querendo, né, morrer, aquela criança ela prefere se colocar no lugar dos pais. Ou seja, ela vira para aqueles pais e fala assim: eu amo tanto vocês que eu me coloco no lugar de vocês. Eu morro para que vocês possam viver. E no livro, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, que é o livro que nós estamos, né, trabalhando aqui, no livro Bert, ele dá um exemplo muito sobre uma constelação, né, que ele fez com um médico. E é muito interessante, porque nessa constelação, esse médico, ele relembra de uma frase, quando ele tinha 3 anos de idade, uma frase que ele disse pro avô dele. Ele virou pro avô dele e disse assim: vovô, quando é que você vai morrer para dar lugar? E aí a gente pensa numa frase forte dessa e pensa como pode uma criança de 3 anos virar e dizer isso pro avô. E a gente, o Bert, né, ele conseguiu ali naquela constelação analisar aquele caso e ele
relacionou que esse absurdo, né, essa frase absurda que aquele neto falou com o avô, ela veio de uma ligação muito forte com o avô. O que aconteceu? Aquele avô, ele teve um relacionamento extraconjugal, né, durante o casamento, então ele tinha uma outra mulher, que não era a avó desse médico, e ali essa avó, ela veio a ficar doente e tudo, e inconscientemente também, o avô pensava assim, quando é que a minha esposa vai falecer para que eu possa dar lugar para nova mulher, para outra mulher. Então, a partir desse inconsciente, aquele neto buscou as informações dos antepassados e ali ele ele manifestou de uma forma física pro avô dele, essa frase que estava inconsciente, e através de uma ligação muito forte com essa avó, um reconhecimento, uma empatia com essa avó traída, isso acabou gerando essa manifestação nele e gerou ainda o câncer, que esse médico ele tinha esse câncer. Então, através dessa ligação muito forte, através dessa empatia com a avó, desses pensamentos inconscientes, ele acabou tendo essa doença que é o câncer. E uma observação também que o Bert ele faz sobre o câncer é que existem 2 planos que normalmente os doentes eles seguem. Normalmente, primeiro, o doente ele tem um impulso de querer acabar com a doença, luta contra ela e tal. Mas chega um determinado momento, em um segundo plano, aquele doente, tudo que ele quer é finalmente morrer. Ele quer alcançar a morte através daquela doença. E aí, claro, novamente, inconscientemente. E aí, Bert, ele coloca que para o doente, né, a pessoa que tem o câncer, essa doença e a consequente morte não é uma coisa ruim, já que o que ele quer é realmente chegar à morte. Já que ele está inclinado para a morte, o objetivo dele é chegar à morte. Então, aquela doença e aquela consequente morte, para o doente, não é uma coisa considerada ruim. Uma outra doença importante, também bem interessante a gente colocar, seria o caso da bulimia. A bulimia ali é o ato de comer e posteriormente ali você, né, vomitar, colocar para fora todos aqueles nutrientes que foram recebidos. E uma dinâmica, no caso dessas doenças, eles podem ter várias dinâmicas, mas uma dinâmica que Bert ele quis, no livro dele, exemplificar para nós e trazer para nós, é de quando uma mãe ela tenta excluir do sistema dos seus filhos o pai. Quando aquela mãe vira para os seus filhos e fala assim, o que vem do pai de vocês não vale nada. Vocês têm que tomar apenas o que vem de mim. E aí, o que a criança começa a fazer? Ela começa pelo ato de comer, de se alimentar. Ela toma o que vem da mãe e, posteriormente, no ato de vomitar, de colocar para fora, ela rejeita o que vem do pai. E aí surge, né, tanto ali com aquele emaranhado, com aquela desorganização naquele sistema, gera uma doença, que aqui é a bulimia. No outro livro também, do Bert, o livro se chama Ordens do Amor, ele traz para a gente uma coisa muito interessante, um relato muito interessante sobre a diabetes. Ele conta como ocorreu a constelação de uma mulher e ele descobre, ao final, que a diabetes daquela mulher, uma mulher já muito debilitada pela diabetes, né, nos relatos dela, no próprio livro, ela fala com ele que, por causa da diabetes, ela teve que fazer hemodiálise, muitos tratamentos, e veio até mesmo ter que fazer um transplante nos rins.
Então, assim, a diabetes já estava assim, realmente muito avançada, ela já estava bem debilitada. E ao final da constelação, Bert, ele consegue mostrar para ela que a causa daquela diabetes dela, ali, após, né, o trabalho, ele consegue identificar que aquela diabetes, ela veio, e aí a gente pode entender o porquê da forma tão grave. Ela veio tanto da dinâmica do eu sigo você, porque essa mulher, ela teve uma irmã que morreu muito cedo, ela teve uma irmã que com 3 dias de vida veio a falecer, então ela tinha essa ligação com essa irmã, ela gostaria de seguir essa irmã na morte, e além disso, ainda tinha o agravante de que a mãe dela também gostaria de seguir essa irmã. E aí, ela começou, então, também a ter a inclinação para o eu faço por você. Então, é como se ela quisesse ele morrer 2 vezes. Ela queria morrer para estar perto da irmã e também gostaria de morrer para que a mãe dela pudesse viver, para estar no lugar da mãe dela. Então, ali, a gente vê que a vontade de morrer ali era muito grande. Claro, inconscientemente, mas era muito grande. E aí veio essa doença e tudo. E após a constelação, o Bert, ele coloca lá no livro dele uma carta que ela escreveu para ele. E nessa carta ela fala que, se eu não me engano, são 4 meses depois, né, dessa constelação, ela conta que ela tinha infecções nos rins dela, né, periodicamente. E que após essa constelação, essas infecções, elas foram cessadas. Ela não teve mais infecções. E aí, como foi falado, né, desde o início, a constelação aqui nesse caso, ela é um complemento. E não necessariamente a doença ela vai ser totalmente curada. Mas a gente já pode perceber uma mudança, uma melhora. Que a alma daquela mulher que foi curada, ali teve também uma consequência no físico dela. Uma última doença que eu gostaria de exemplificar para vocês, porque eu acho que é uma coisa muito importante, inclusive hoje, né, nós temos muito essa doença, é uma doença, eles falam que é a doença dessa geração, que é a depressão. Na depressão, o Bert, ele fez uma observação de que a depressão ela está ligada à exclusão de um dos pais do sistema. E a gente vê realmente, hoje em dia, muitas pessoas que têm essas dificuldades com os pais, têm muitos problemas com os pais, têm dificuldade de aceitação dos próprios pais. E ali, muitas vezes, a gente pensa que o sentimento que a depressão traz é um sentimento de tristeza. Porém, o Bert, ele mostra pra gente, ele traz pra gente que não, que o sentimento da depressão, o sentimento que a depressão nos traz é um sentimento de vazio. E através disso ele conseguiu observar que a depressão ela realmente significava ali a exclusão dos pais do sistema daquele filho. É um lugar não preenchido. Ela se manifesta por uma ausência daquele ente que foi excluído. Muitas vezes, quando um dos pais ou ambos os pais daquela criança ela tem alguns problemas, vícios e outras doenças, aquela criança pode acabar tendo um receio, um medo de tomar aqueles pais, de aceitar aqueles pais firmemente e totalmente, com medo de que aqueles problemas que são dos pais, aquelas doenças que são dos pais, venham para elas também, de forma inconsciente. Porém, se a criança aceita os pais de forma íntegra, totalmente, na verdade, o que ocorre é exatamente o contrário. A aceitação daqueles pais, dos seus genitores, ela afasta todos aqueles problemas, todas aquelas doenças. Então, seria o medo de ter aquilo faz com que a pessoa desenvolva uma doença. E nesse caso, aqui a gente tem uma diferença entre, no caso da depressão, desse medo de ter
esses mesmos problemas, essas mesmas doenças, com doenças que são hereditárias. Aqui, no caso das doenças hereditárias, a criança, ela pensa que aquela doença é o preço que ela tem que pagar para ter direito à vida. E com isso, ela acaba tanto aceitando a vida, quanto o preço a ser pago. E, consequentemente, aquela doença que veio dos seus avós, dos seus pais, dos seus antepassados, ela é como se ela tomasse aquela doença e aceitasse aquela doença para ela. Bom, então, através, né, de alguns exemplos de algumas doenças, a gente começa a refletir, então, como que a gente pode trazer cura para a alma? Como que a gente pode, então, solucionar esses emaranhados para que a gente possa também trazer cura para o nosso corpo, o nosso físico. E aí agora a Gabriela vai contar para a gente como é que a gente cura. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Ótimo. Primeiramente, eu queria agradecer, né? Agradecer muito a oportunidade. Esse grupo fala, né? Aborda de um assunto que eu amo muito, que desde que eu conheci eu me apaixonei, porque ele olha o ser humano de uma forma integral, né? Eu sempre tive comigo que nós somos seres complexos, né? Que não existe o físico está separado da matéria. E realmente, através da teoria dos sistemas, né, de tantas comprovações, né, científicas ao longo dos séculos e filosóficas também, nós podemos comprovar que nós somos seres sistêmicos, nós somos partes interdependentes. Se a matéria e a mente não estiverem equilibradas, nós não funcionamos direito. E é isso que esse tema vem tratar. Né? A constelação, nesse caso, ela traz uma nova maneira de olhar a enfermidade e olhar os efeitos que essa enfermidade, né? O que ela está nos dizendo sobre nós, sobre o nosso sistema. Antes de mais nada, eu queria ressaltar que esse é uma pesquisa, né, pautada no livro. Nós não somos médicos, não somos terapeutas, nós não somos psicólogos. Nós somos pesquisadores e nós estamos fazendo uma análise a partir do livro. Então, o que nós estamos trazendo aqui são coisas que estão contidas nos entendimentos de Bert Hellinger e nós estamos aqui tentando só mesmo esclarecer para vocês de uma forma mais clara. Bom, essa questão de doenças psicológicas não é algo novo, né? É algo que geralmente a gente está acostumado a ouvir. As pessoas geralmente, né, quando vão, até mesmo pelo senso comum, às vezes nós temos uma dor de cabeça ou algo do tipo e a pessoa fala, mas essa sua dor de cabeça é psicológica. Mas essa sua gastrite é crônica psicológica. E às vezes as pessoas falam isso, até mesmo médicos, como se a pessoa tivesse a possibilidade de mudar essa situação. O que a gente vê aqui, não tem como a pessoa mudar se ela não tem consciência do que causa aquela dor. Então, aquela enfermidade. Então, a Luísa falou que a dor, né, é uma escolha, que a enfermidade é uma escolha, só que essa enfermidade ela é uma escolha a partir de quando você tem consciência. A Isabela explicou muito bem, né, que o inconsciente, ele domina a maior parte da nossa vontade, das nossas ações, e realmente é isso que acontece. Então, essas vontades, né, essas dinâmicas que desencadeiam as doenças, são dinâmicas inconscientes e que a pessoa só consegue ter consciência de que aquilo ali está causando doenças, está causando enfermidades nela, quando aquilo, né, aquela dinâmica é trazida à luz através da constelação. Então, só se tem como mudar aquilo que a gente sabe que está errado. E é isso que a constelação vem trazer. Ela vem mostrar o que está errado, mostrar o que está em desequilíbrio. A Isabela explicou sobre o inconsciente, eu queria só ressaltar que Freud, ele fala que o inconsciente, né, que a nossa criança interior, né, o inconsciente, né, a nossa criança interior, ela habita no inconsciente. E para o inconsciente não existe tempo. Então, o nosso inconsciente, ele não tem a noção do tempo. O tempo no inconsciente, ele não é linear, ele não é presente, passado e futuro, ele é integral. Então, nós, enquanto adultos, ainda carregamos dentro do nosso inconsciente a criança.
Então, ela não consegue também, nossa criança interior, ela não consegue ter a noção de que um pai já faleceu, que um ente querido já faleceu. Ela não tem essa noção de tempo. Então, é isso que faz com que, nessas dinâmicas que a Isabela explicou, por exemplo, no eu sigo você, né? A criança interior, o seu inconsciente, ele não tem noção de que o seu pai faleceu. Então, ele tem aquela questão ali de seguir o pai, de querer estar junto com o pai, ou ainda de antes eu vá no seu lugar do que você morra e me deixe. Né? A criança ela tem aquele vínculo muito forte com os pais, de querer estar perto, de querer sempre se juntar ao pai. E aquilo ali, de forma inconsciente, vai traçando essas dinâmicas que podem ensejar as doenças. Bom, continuando, né? Para Bert Hellinger, saúde significa harmonia. Harmonia do nosso sistema, enquanto corpo, nossa harmonia com o nosso corpo e nossa harmonia com o sistema, né? Com tudo que está à nossa volta. Então, a harmonia do nosso sistema interior com os sistemas, né? Os diversos sistemas que nós fazemos parte. Nós temos o nosso sistema familiar, nós temos o nosso sistema dentro do trabalho, né? Todo lugar que tem interdependência de pessoas e de relações é um sistema. Então, essa saúde significa harmonia desses sistemas. E a saúde e a doença, elas se relacionam à medida que a doença, ela vem me dizer que tem algo em desequilíbrio no meu sistema, no meu corpo, dentro de mim, ou mais do que em mim apenas, no meu sistema familiar. Então, assim, no cotidiano, às vezes a gente perde, né, deixa sempre a saúde para segundo plano, depois eu me cuido, depois eu vou ao médico, depois eu como melhor. E acaba que quando a gente fica doente, a gente tem aquela urgência em olhar para a nossa saúde. Então, a doença, ela está diretamente ligada à saúde à medida que quando a gente não olha voluntariamente para a nossa saúde, vem uma doença para te dizer, olhe para isso daqui, tá errado, você tem que mudar, você precisa se reequilibrar. Hammer, né, ele fala também dentro da medicina que todo sintoma, toda enfermidade, ela é algo que a alma grita por socorro. Então, a alma, né, a psicologia também fala que talvez, dependendo, um trauma, ele pode refletir em uma doença física. E esse trauma, ele se manifesta dessa maneira quando a gente exclui o trauma, quando eu não falo daquilo para alguém, quando eu não sintetizo esse trauma. Tanto que na psicologia, qual que é a forma de se tratar, né, os nossos traumas? Externando, falando com o analista, com o psicólogo, e ali a gente materializa o nosso trauma e consegue, então, digerir esse trauma, sintetizar esse trauma. E na constelação isso ocorre de outra maneira. Ocorre através das representações, né, que as meninas já explicaram, que as professoras já explicaram muito bem. Então, através ali daquela representação, a pessoa ela consegue ela se visualiza como a pessoa ali, aquele homem do início do vídeo, ele bem explicou, né? Nossa, eu me vendo aqui nessa situação, eu pude ver o quanto que essa situação me faz mal, o quanto que essa situação tem me prejudicado. Então, a forma de sintetizar os nossos emaranhamentos na constelação é através da representação, com a ajuda do constelador que vai ali fazer a leitura daquela representação, a leitura daquela constelação. E, então, ele consegue trazer à luz qual é o desequilíbrio. Bom, dito isso, né, falei demais, ainda não fui ao ponto que é o processo de cura. A Isabela falou que o que causa as doenças, o que causam as doenças é o amor, né? É o amor infantil, é o amor que eu expliquei no início, esse amor da criança interior que quer os pais, quer os antepassados de qualquer maneira, e ainda ou pela dinâmica de não se aceitar, não aceitar a vida que recebeu, não aceitar a maneira em que ela veio ao mundo, não aceita a si mesma, não aceita a sua condição, né? A maneira com que ela veio ao mundo. Ela não é grata pelaquela vida. Então, esse é o amor que adoece. É o amor inconsciente, né? Esse amor infantil. Por outro lado, o que cura também é o amor, né? É o amor consciente.
E esse processo de cura, então, né, se a doença é o desequilíbrio, aqui nós vamos focar na doença, se a doença, então, ela é o desequilíbrio, seja por exclusão, na primeira dinâmica, né, por compensação, na segunda, na dinâmica da expiação, né, ou mesmo pela penitência, pelo aquele desejo de se sacrificar pelo outro, a doença, ela revela esse desequilíbrio. E se a saúde, né, é estar em harmonia, em equilíbrio, a solução só pode ser uma, que é identificar qual é esse desequilíbrio, né? E tentar solucionar esse desequilíbrio. E de que maneira nós podemos solucionar esse desequilíbrio? Então, eu tracei alguns passos. A primeira, na verdade, esses passos, né, não são passos como uma receita de bolo que você vai seguir e vai ficar curado. Até porque nós estamos falando aqui de uma ciência humana. Cada caso é um caso e as pessoas são individuais, né? Como a Luísa falou também, nem sempre as mesmas dinâmicas vão ocasionar as mesmas doenças. Tudo tem que ser visto individualmente. Mas a primeira questão seria o que a Luísa também já tinha comentado, que é olhar a doença com gratidão e não como um castigo. A partir do momento que você dá lugar àquela doença, não como um castigo, né, mas como algo como um mensageiro, através daquela doença, ela veio como uma mensageira para te mostrar que algo está errado. Se você não tivesse tido aquela doença, talvez você nunca ia olhar para aquela situação que está desalinhada. Então, essa doença deve ser olhada com gratidão, e não como um castigo. Gratidão pelo fato dela te mostrar aquele desequilíbrio e te dar a possibilidade de resolver, porque a gente só consegue resolver aquilo que a gente tem consciência. Então, acho que o primeiro passo é esse, olhar com gratidão, né? É um passo desafiador, mas não é impossível. O segundo seria tomar consciência do que está em desequilíbrio e tomar atitudes genuínas em direção à solução. Então, esse identificar o desequilíbrio é aí onde entra a constelação. É através da constelação, como eu já expliquei, que o constelador vai conseguir observar quais são as dinâmicas que atuam dentro daquele sistema, vai conseguir demonstrar aquilo para a pessoa, né, que seria ali o doente, e ali, a partir daquele momento, ele tem essa consciência. Isso está errado por causa disso. Então, como melhorar? O constelador mesmo, ele pode dar a direção. Ele direciona a pessoa para determinadas declarações que vão fazer com que rompa aquele padrão, aquela lealdade ou reconcilie aquela exclusão, né? Que a Isabela bem disse no início, que essas dinâmicas, elas causam a lealdade, né? Que é essa, eu sigo você, ou eu faço por você, ou a exclusão, de não aceitar, né? É uma culpa tão grande de não aceitar o que se fez, ou de não aceitar a situação em que eu vim ao mundo, e isso também gera uma exclusão. Eu excluo o outro, eu excluo parte de mim, e aquilo ali gera doenças, como a depressão, como a Luísa explicou. Então, seria tomar essa consciência. O que está em desequilíbrio, né? Através da constelação eu vejo o que está em desequilíbrio. Queria, nesse momento, dar o exemplo que no livro, se eu não me engano, é no Ordens do Amor. O Bert, ele traz um exemplo de uma mulher que tinha câncer. E ela tinha um câncer terminal, né? Não sei dizer ao certo qual tipo de câncer. Mas ele montou a constelação ali, né? Dispôs a constelação, os representantes, e ele pediu a ela para direcionar um representante para o câncer. E aí ele pede ela para olhar para aquele câncer e ele fala, quem você vê aqui? E ela fala, eu vejo meu pai. Então, o câncer foi e depois disso, ele descobriu que o pai dela faleceu prematuramente. Então, através daquele câncer, foi a maneira que ela encontrou de se juntar ao pai, de seguir ao pai, revelando, então, aquela primeira dinâmica que a Isabela já explicou. Então, o objetivo do câncer era religar ela ao pai dela. E ali, a partir daqui, o Bert, então, conseguiu direcioná-la, né? Lembrando que, como eu citei aqui no início, as atitudes, né, que são tomadas dentro da constelação, direcionadas pelo constelador, que são as declarações, né, que no caso o Bert pediu a ela para declarar
aquela frase, pai, eu sigo você na morte. E quando ela declara aquilo, ela verbaliza aquele sentimento que antes era inconsciente, ela consegue tomar consciência ali do tão forte que é aquela fala. E ela também, através disso, consegue ter a consciência de que nem ela deseja aquilo no íntimo dela, ela não deseja morrer. Tanto não deseja que ela estava procurando formas, né? Conscientemente ela estava procurando formas de se curar, mas inconscientemente ela desejava aquilo. Então, quando ela vê aquele desejo que estava morando dentro dela, ela vê que ela não quer realmente morrer e ela vê que aquilo não é o que o pai dela desejaria, né? O pai dela não ficaria em paz vendo ela jogar fora a vida que tão dificilmente chegou até ela através do pai. Então, o Bert fala para ela proferir algumas declarações para conseguir romper aquela dinâmica. Então, a partir do rompimento dessa dinâmica, né, ou seja, eu encontro o desequilíbrio, né, ou seja, o emaranhado, eu consigo ver qual é esse emaranhado e através dessa consciência eu vou tomar atitudes para romper esse emaranhado, para acabar com essa exclusão, para reequilibrar essa situação. Então, quando ela reequilibra, aí que o Bert fala que, então, aquela solução, né, essa outra solução, a solução inconsciente do amor infantil, do amor que adoece, era juntar ela ao pai, através da morte. Mas a nova solução trazida pela constelação é de reconciliar ela. De que maneira? Aceitando aquilo que aconteceu com o pai dela, entrando em harmonia com aquele destino, e então conseguindo equilibrar de novo aquela relação. Então, se a doença é o desequilíbrio e a saúde é a harmonia, através desse reequilíbrio do sistema familiar, começam a agir na causa das doenças físicas, tentando neutralizar essas doenças físicas. Então, a neutralização da doença na alma, no sistema familiar, ele também age dentro do sistema físico. Então, ele cura também. Essa seria a forma da cura. Bom, é importante também ressaltar, né? Antes de mais nada, no final de tudo isso que eu já disse, né? Muita coisa. Se eu estiver falando rápido, vocês me perdoem. É muita informação. Então, estou tentando trazer o máximo de coisas no menor espaço de tempo. A última coisa, né? O último passo seria para a solução, que é o que as meninas já falaram, que Bert Hellinger ressalta muito, que é conjugar os tratamentos médico, terapêutico e psicológico. Então, é muito inocente da nossa parte pensar que se existe uma doença na alma que pode ensejar uma doença física, como que eu vou combater essa doença física, né? Essa doença que também é física, só curando a alma. Então, nós temos que continuar o tratamento médico que trata o físico e, se necessário, como a constelação é uma terapia breve, adotar outras formas de terapia, de psicoterapias, como a análise, o psicólogo, para dar um tratamento contínuo, que a constelação, no caso, não pode oferecer, porque ela é breve, dura no máximo de 1 a 3 sessões, geralmente. Então, seriam essas, né, os 3 passos que eu traço aí aqui na minha mente para a solução. E queria dizer também que esse assunto é muito interessante, é muito válido, porque olhar para o ser humano, né, de forma integral é muito importante, né? Nós não podemos ser céticos ao ponto de acreditar que tudo é físico, que nós somos máquinas, né? Antigamente, na época antes de Freud, as doenças psicológicas elas eram tratadas de forma física, com choque elétrico, com tratamentos, né, degradantes do cérebro e do corpo. E após Freud foi visto que não, as doenças mentais elas tinham que ter um tratamento adequado. Então, as doenças da alma também têm que ter um tratamento adequado. E a constelação ela pode trazer essa solução, esse tratamento sistêmico, né, para as doenças. Gostaria de seguir a minha colega Shirley, como ela fez na última live, e deixar uma frase para vocês pensarem, que é uma frase que eu gosto muito de Albert Einstein e que ela, para mim, deixa uma mensagem muito interessante que tem muito a ver com esse assunto. A percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada.
Então, acho que isso resume tudo, né? A gente tem que ter a mente aberta para ver que nós somos muito mais complexos do que só esse corpo, né? Só essa matéria. E que as dinâmicas ocultas, aquilo que ocorre e que a gente não vê com nossos olhos físicos, né? Inclusive, só um dado que a gente só consegue captar com a nossa ótica, né? Menos de 10% do que realmente acontece na realidade. Nossa visão não é preparada para poder captar tudo que está ao nosso redor. Então, só daí a gente já vê que tem muito mais do que o que a gente realmente vê. Então, é isso, gente. A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. A gente tem que estar aberto para perceber o desconhecido, né? Para a gente conseguir enxergar fora da caixinha. E é isso que eu gostaria de falar com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, então, na verdade, meninas, Luísa, Isabela e Gabriela, todo mundo aqui elogiando, falando que vocês explicaram perfeitamente bem. Na verdade, eu estou até um pouco emocionada, gente, porque é bonito demais ver isso. Eu, como professora, eu estou até eu tô com vontade de chorar. Nós somos 3 mães aqui com orgulho danado dessa cria, viu? É uma cria que está seguindo o passo sozinha, né? Não, professora Mirelle, professora Raquel. Sim. Eu acho que não precisa das professoras, gente. Eu acho que a gente pode sair e deixar essas meninas e meninos brilharem sozinhos. Claro que precisa! Muito lindo. Gente, na terça foi maravilhoso. Hoje, só para a gente destacar que foi o fechamento, é um grupo, porque aqui no direito, né, na constelação familiar, a gente aprende uma lei que é extremamente importante. Ninguém exclui ninguém. Então, todo mundo pertence. Porque não tem esse negócio, e não tem ninguém melhor do que ninguém. Nossa, isso foi libertador no dia que eu descobri isso com a constelação familiar. Todo mundo pertence e todo mundo tem seu lugar. E aí você fica em paz, seu coração fica tranquilo. Então, é muito emocionante aprender a trazer nessa expansão desse conhecimento. Pessoal, só para finalizar, antes de vocês ir embora, não vão, porque a professora Mirelle, a gente estava conversando, como que a gente finaliza? O Romário até, que é do grupo, fala, sempre tem uma musiquinha. Aí a professora Mirelle, vamos cantar comigo? Eu falei, não, professora Mirelle, eu não vou estragar esse momento. A gente, né, sabe, né, eu sou mais engraçadinha, né, a gente sabe das limitações. E aí eu queria, professora Mirelle, eu acho que a gente pode terminar com a frase da Gabi e a professora Mirelle vai cantar, mas a professora Raquel não vai estragar esse momento. Gente, eu não sou cantora, o que vale é a intenção. O que, na realidade, eu gostaria de fazer é um fechamento, porque as falas das meninas foram pautadas justamente no amor. Se tudo está pautado no amor, inclusive as doenças que surgem, decorrem do amor, seja ele infantil ou não, irracional ou não, tudo decorre do amor. E, inclusive, a cura passa pelo amor. Então, e como eu disse, gente, eu não sei cantar, não riam de mim, tá? Então, eu só queria fazer, assim, um canto breve para poder finalizar esse momento, que é muito especial para mim e para todas nós, pesquisadoras, alunas, professoras, para todos que estão aqui participando, e interligando tantas energias positivas. Então, vamos lá. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para poder explicar como é grande, o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Era isso, gente.
Tá vendo, gente? Eu não Que isso, gente, olha. Gente, mas esse grupo tá revelando até as cantoras, né? Eu nunca não, gente, foi só para poder finalizar. Foi muito bom. Ô, gente, Foi belíssimo, eu quero gente. agradecer, né, a participação de todos os alunos, professores, Bárbara Mendes, Silvia, Ludmila, professora Cristiane, todos vocês que acordaram 7 horas da manhã para escutar um pouquinho. Nossa, gente, a gente atingiu mais de 100 pessoas, 110 pessoas em uma manhã fria. Isso é emocionante demais. Eu falei com vocês que a gente ia terminar essa live com o coração quente, com o corpo quente. Aí, ó. Acabamos mesmo. Desculpa aí, né? Eu não acho que não ficou muito bom, não. Acho que deu uma intercorrência aí na hora que eu estava cantando. Sei lá. Foi maravilhoso. O Silvio está perguntando se você já tem agente para você. Falaram que deixaram a aula do Jânio. Gente, falaram que deixaram a aula do Jânio para assistir a gente. Muito importante. Ai, gente, tô até aqui tremendo, que acho que eu nunca cantei assim pra ninguém. Não, foi linda, mas que veio do coração, né, gente? Aí não tem como. É verdade. Bonito. E você foi acompanhada por um coro muito bonito, viu, professora Pirelli? Ai, gente. E agradecer o professor. Jânio liberou os alunos, gente. Liberou o Olha, tocou o coração do professor Jânio. Ontem para ele. E o Jânio, com muito prazer. Então, a gente tem que mandar um beijo especial ao professor Jânio. Professor Jânio, derreteu o coração. Parabéns. Parabéns, professora Mirelle. Conseguiu aí, ó. Gente, muito obrigada, né? Muito obrigada. Professor João também. Professor João está aí desde o começo. Gente, muito bom. Ludmila, né, também. Gente, isso só é possível porque a equipe da Kennedy, ela é muito forte, ela é muito unida, entende, né, o quanto é importante a gente estar trazendo esses conhecimentos, principalmente através dos nossos alunos. E aqui a gente tem 2 ex-alunas, então isso é maravilhoso, né? Muito bom, muito bom. Belíssimo. Belíssimo. E é isso, gente. Muito obrigada a todos pelo empenho, dedicação, engajamento de todos vocês. Espero aí, esse encontro, na verdade, foi para a gente poder finalizar o semestre. Espero que no nosso próximo semestre nós tenhamos um encontro de abertura. Então, podem ir preparando, porque nós teremos aí um encontro de abertura, porque faz toda a diferença essas nossas conexões, essas nossas transmissões, tá? Muito obrigada a todos, a todas, tenham um excelente dia, um excelente final de semana, de muita positividade, descansem, e é isso que eu queria falar com vocês. Ai, também quero agradecer, posso? Claro! Deixa as meninas falar. Só agradecer mesmo a presença de tantas pessoas, né? Igual a Raquel falou, numa sexta-feira, 7 horas da manhã, num frio desse, é gratificante. E principalmente falar de um tema tão interessante, tão bacana, que, como a gente já falou, aquece o coração, né? O amor é a resposta para tudo. E é isso. Desejo para vocês um ótimo fim de semana. E agradecer as minhas amigas e todo mundo que eu convidei que veio me assistir nossa live. Fiquei muito feliz. Um beijo para vocês. Também quero agradecer o pessoal por ter estado aqui com a gente hoje, essa hora da manhã, né? Uma sexta-feira. Agradecer a todos os professores que estiveram presentes, que liberaram, né, os alunos para poder assistir a gente aqui hoje. E falar que, para mim, é uma realização muito grande, que é um assunto que, né, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada. E agradecer a todo mundo mesmo, os alunos que tiveram interesse, as nossas professoras orientadoras, que, né, estão com a gente ali no grupo, nos ajudando, né, nas pesquisas e tudo. Então, muito obrigada a todo mundo. Eu também quero falar um pouco, né, que para a constelação familiar a gratidão é muito importante. E eu me sinto muito grata agora. O sentimento que eu sinto é de gratidão por todos vocês que estão aqui, como para as professoras também, que eu já falei, que, né, nos acolheu nesse grupo, que é muito importante na minha vida, que eu vou levar para sempre no meu coração. Muito obrigada a todos. E uma boa sexta e um bom fim de semana. Que ótimo, gente. Agradecer, então,
finalizar aqui, encerrar a presença de todos, que esse tema seja um tema com muitos frutos, aí eu vi que muitos alunos ficaram interessados. Vamos transformar isso em realidade, estudar mais, aplicar mais e colocar o amor em todas as áreas da nossa vida, inclusive no direito, tá? Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana, tudo de bom para todos. Grande beijo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Um beijo, gente.